Top 7 piores contratações da história do Chelsea. Eu lancei esse vídeo aqui no canal e muita gente nesse vídeo me pediu o top 7 melhores contratações. E é pensando nisso que hoje eu lanço exatamente este vídeo. Hoje eu vou falar dos 7 contratados que pra mim, em questões de valor, desempenho e o que eles estão entregando em campo, foram os melhores até então. Vou entrar nessa lista aqui. Não vou ter tantos nomes modernos, porque a maioria desses nomes modernos custaram muito caro e o valor é uma das coisas que eu tô contando aqui. E também não vou ter nomes muito antigos, porque eu não os vi sendo contratado. Eu vou falar dos jogadores que eu vi, entendeu? Eu comecei a assistir normalmente período de 2006 ali pra 7, então eu não peguei uma galera como o Drogba, Lampard, Peter Cech e alguns outros jogadores raízes que vieram antes de eu começar a acompanhar o Chelsea. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e eu tirei esses nomes mais famosos, né, como por exemplo o Lampard, porque o cara veio da base do West Ham, mas foi num período que eu não vi, então eu não tenho como saber qual foi o impacto dele, foi imediato, se ele evoluiu com o time até chegar em determinado ponto, eu não sei, mas melhores contratados são esses jogadores que vêm e causam impacto imediato, se já se tornam quase que estrelas ou até lendas do clube em momentos rápidos. Então eu escolhi exatamente esses jogadores que pra mim causaram o melhor impacto. E também tem a questão dos valores e tudo mais, então por isso que não vai ter alguns jogadores dessa era moderna, que eles são muito caros. Entendam isso, tá ligado? Então esse é um recado que eu passo aqui no início pra vocês terem noção do que foi feita essa lista. Então vamos começar essa lista aqui por um nome que é bastante desconhecido, muita gente não vai nem saber quem é. Tô falando de Branislav Ivanovic, cara, sim, Ivanovic, um dos meus jogadores favoritos do Chelsea. Eu sei que muita gente não sabia disso, mas sim, ele é um dos meus favoritos. Era lateral direito e, cara, era uma das melhores peças que a gente tinha. Era um lateral direito muito equilibrado, né? Ele veio por 12 milhões de euros do Loco Moscow. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. Mas, cara, pro nível e desempenho que ele entregava em campo, foi muito barato. Porque era um cara muito seguro, assim. Era o cara que você colocava ali, ele ia entregar alguma coisa e ele era muito seguro defensivamente. Era um jogador que eu utilizava bastante, inclusive no videogame, né? E, cara, realmente, assim, o impacto desse cara em campo era muito importante pra gente em muitos momentos. O poder defensivo dele impressionava muito, só que ele não deixava a desejar nas outras partes, como jogadores dessa característica normalmente deixam, entendeu? Então ele era muito completinho. Ele participa da campanha de Europa League, Champions League e ainda Premier League, passa anos e anos no clube, entrega um desempenho excepcional. Apesar dele não dar um lucro pro Chelsea em questão da compra e venda, ele entrega muito em campo e é um jogador fundamental pra que a gente fosse muito bem em vários períodos. Eu gostava muito de Ivanovic, cara, muito mesmo, assim. É um jogador que eu sei que a maioria de vocês não sabia, mas sou muito, muito fã dele. Eu acho um jogador excepcional, assim. E, cara, é sério, na minha Master League, ele tava lá em todas ele tava lá. Não importava o time que eu pegasse, eu ia comprar Ivanovic, Drogba, John Terry e Peter Cech. Os 4 tinham que estar ali junto, mano. Porque, pra mim, eles eram excepcionais. Até esqueci também do Ashley Cole, que era outro que eu colocava também, né? Todo time tinha que ter esses caras. É incrível, cara, é incrível. Assim, lembrar dele é muito bom. E uma pena que vocês não conseguiram assistir, né? Muitos de vocês aí pegaram o Chelsea já no período mais à frente. Mas pra quem assistiu aí pode até confirmar o que eu tô falando. Agora eu falo do 6º colocado dessa lista, brasileiro, veio por 22 milhões de euros do Benfica. Eu tô falando de Ramires. Ele não passa um período tão grande assim no Chelsea. Depois de alguns anos ele sai pra o GS Suning por 28 milhões de euros. Então ele deu um certo lucro, não só entregou um desempenho em campo. E basicamente ele era um volante defensivo, né? Ele poderia jogar de primeiro e segundo volante também. Ele era muito completo nessa parte. Ele era um jogador muito equilibrado. Era um jogador muito bom, cara. Eu gostava mais dele como primeiro volante, ok? Eu gostava bastante dele como primeiro volante. Ele me lembra muito Caicedo, né? Talvez ele não entregue a estamina e as pernas de Caicedo pra ficar dando bote infinito na partida, mas ele entregava boa parte do que Caicedo entrega hoje, assim, e era um jogador que eu considero até mais inteligente e com mais técnica, né? Era um brasileiro, claramente você percebia que era um jogador brasileiro. E, cara, ele não era protagonista do time, ele era aquele jogador eterno nota 7, assim como Caicedo. Ele era aquele jogador que você entrega consistência, né? Todo jogo ele vai estar jogando bem e não ele vai brilhar pra caramba em uma partida de vez em quando, ele vai brilhar bem pouco, né? E Ramires era nessa vibe. De vez em quando ele trouxe alguma coisa, mas a coisa mais importante que ele trouxe era a consistência pra que o jogador da frente pudesse jogar em paz. E é muito bom ter esse jogador nota 7, que muita gente menospreza, mas que é muito importante. Pra mim, Ramires ele foi isso. E hoje Caicedo é o Ramires 2.0 no meu ponto de vista. As comparações com o N'Golo Kanté não fazem nenhum sentido e mais pra frente, quando eu falar do próprio N'Golo Kanté, sim, ele tinha que estar nessa lista, eu vou explicar o porquê, ok? Enfim, e pra mim, Ramires fica com a 6ª posição dos jogadores que é um dos meus favoritos. Particularmente, cara, ele entregou tudo que tinha pra entregar dentro do Chelsea, foi protagonista de muitos momentos. Bom, cara, agora eu falo de um que talvez em títulos ele não tenha entregado tanto, que é o brasileiro Oscar, meio atacante. Chegou do Internacional pro Chelsea por 32 milhões de euros e saiu do Chelsea por 60 milhões de euros, dando lucro absurdo pro clube. É um jogador com impacto muito grande em campo e claramente os títulos talvez não falem o quão impactante ele foi, ó. Ele ganha 2 Premier Leagues pelo Chelsea, foi parte fundamental da campanha de Europa League
também. É um jogador muito, muito bom, ok? Muito bom mesmo. Assim, pra quem não conhece o Oscar, ele lembra muito o Cole Palmer de hoje. O Cole Palmer de hoje é muito parecido com o Oscar, pra ser bastante sincero. No estilo de jogo, é claro, ele não tinha o impacto de Palmer, assim como jogador. Ninguém tem, na realidade, se parar pra pensar bem, ninguém tem. Basicamente, pelo estilo de jogo era muito parecido. Era aquele jogador meio atacante, inteligente, com boa capacidade de drible, mas que não brilhava tanto por isso. Brilhava mais pela inteligência mesmo, pelo passe, pela aquela visão do jogo diferente. Era um cara que também brilhava em gols difíceis, e Palmer também faz um pouco disso, né? Aquele gol de fora da área bem fora do padrão, ele consegue entregar. E, cara, Oscar foi peça fundamental da gente. Eu sou um dos caras que mais briguei por aí por causa de Oscar, né? Quando alguém falava mal dele, eu ficava puto. Era basicamente isso, cara. Na adolescência era muito comum eu discutir com alguém por causa dele. E, cara, é um jogador que eu amo bastante, assim. E muitos de vocês veem eu defendendo ele hoje em dia. Eu ainda acho ele um bom jogador e acho que ele devia estar sendo convocado pela seleção brasileira. Sim, ok, eu acho um jogador que ainda é muito bom. Cara, escolheu uma parte, né, da carreira que acaba tirando o brilho dele, que é jogar na China durante muito tempo. Mas, de fato, se você for pesquisar, ele é o melhor jogador da China há anos, assim. Ele tá no primeiro lugar ali, no topo, entre os jogadores da China, e todo ano ele tá com um desempenho absurdo, muito fora do padrão, e jogando com a mão nas costas, assim, ele nem tá se esforçando tanto. Então, cara, o Oscar é um jogador muito acima da média, velho, muito, é bizarro o desempenho que esse cara entrega, mano. Ele é muito bom. Então, ele tinha que estar nessa lista aqui, pra mim, e ele entrega tudo o que era necessário de desempenho, o valor financeiro, porque ele ainda é vendido por um valor muito alto. Cara, não tem o que falar, mano, o Oscar era o cara aqui, no meu ponto de vista. Por isso que ele fica nesta quinta posição e é um dos jogadores mais importantes que a gente já contratou. Agora, na quarta posição, eu cito um cara que veio do Manchester City por 47 milhões de euros. Sim, eu tô falando do Homem de Gelo, sim, eu estou falando de Cole Palmer. Cole Palmer. Cara, eu não tenho como explicar o impacto desse cara, mano. Eu queria realmente colocar ele na segunda ou na primeira posição. Só que ele ainda não entregou. Só que eu acho que, de fato, daqui a uns 5 anos, quando você olhar pra essa lista, ele vai estar na primeira. Eu acho. A gente não tá vendo um jogador bom em campo. A gente não tá vendo um craque em campo. A gente tá vendo um fenômeno em campo. Que Cole Palmer é um verdadeiro fenômeno. Tipo, não tem o que explicar isso aqui, velho. Ninguém teve um impacto tão grande, nem mesmo os grandes jogadores da história do Chelsea tiveram um impacto tão grande, imediato, de primeira, assim. Muita gente tá falando de Musiala, de Florian Wirtz, de Jude Bellingham, mas, cara, Palmer pra mim tá acima de todos eles. Pra mim, ele é o grande jogador. Já não tenho nenhuma dúvida disso. Ele nem tava jogando na posição principal dele, ele começa ali jogando na ponta direita e hoje ele tá jogando mais na posição principal dele e a gente vê a diferença. E, cara, é um jogador com impacto gigantesco, que desbloqueia qualquer marcação, que resolve qualquer partida. É o provavelmente o melhor batedor de pênalti do mundo atual. Eu não consigo colocar nenhum outro jogador. Seria, sei lá, talvez ele e Neymar, e Neymar tá off, então é Cole Palmer. Eu nunca vi ele perder um pênalti, nunca vi ele tremer em algum pênalti, nunca vi ele bater mal um pênalti. Bizarro. Ele entrega tudo. E só tá no começo. Ele ainda tem muito pra evoluir, cara. Eu acho que vai ser um jogador, assim, que vai empilhar título, que vai ser um jogador fundamental ali pro Chelsea e provavelmente o bola de ouro, né? Se tiver um jogador pra ganhar uma bola de ouro dentro do nosso clube atual, é esse cara, Cole Palmer. Assim, eu não tenho mais dúvida dele. Eu duvidei em algum momento que talvez ele não teria o impacto, sei lá, de tipo bola de ouro, por exemplo. Eu achava que ele seria um jogador bom, eu achava muito isso, mas hoje eu não duvido mais nada, tá ligado? Ele já provou que ele é capaz de tudo. Inclusive, eu deixo claro, tem um vídeo meu no canal ali de Cole Palmer, antes dele chegar, e assistam aquele vídeo lá. Eu falei exatamente as coisas que tá acontecendo com ele hoje, cara. Lá eu falei, né, que ele era um bom jogador e queria jogar bem, só não imaginava que tanto. Naquele vídeo eu tinha expectativa boa e não absurda, assim, que ele seria um craque absurdo, queria mudar tudo. Mano, que jogador, mano. Assim, ele tem um impacto de um Haaland, talvez pra mais, assim, tipo, entregar ainda mais. Eu antigamente teria uma dúvida dele com o Bukayo Saka, hoje eu acho ele melhor que o Bukayo Saka. Ele joga mais posição e ele tem um protagonismo ainda maior. Então, cara, talvez o melhor jogador da Premier League atual seja ele ou o Mohamed Salah. Eu te coloco ele na lista, não tem como, o top 4 é dele, é o cara, e talvez o top 1 seja dele aí no futuro. Aqui na terceira posição, eu coloco o nome de Eden Hazard. Ponta esquerda, acho que todo mundo conhece Hazard. Uma máquina de criar o jogo, na sua melhor fase da carreira, ele era comparado a Neymar e não era à toa. O desempenho dele em campo estava em linha com o de Neymar, ok? Vocês podem falar o que vocês quiserem, estava em linha com o de Neymar, não tenho o que falar, o moleque era um monstro. E, cara, ele entra no Chelsea por 35 milhões de euros vindo do Lille e depois sai do Chelsea por 120 milhões de euros. Uma coisa que pode acabar até acontecendo com o Palmer, né? Que é talvez ele não continuar no Chelsea e ele ser transferido, mas se for transferido vai ser por dobro desse valor aqui que vocês estão vendo de Eden Hazard, cara. Vai ser tipo uma transferência recorde. E, cara, Eden Hazard é um monstro, não tenho o que falar, velho. A quem acompanhou o período prime dele jogando em campo, não tem dúvida disso. Eu sei que muita gente pegou Eden Hazard ali na época do Real Madrid. Talvez pra essas pessoas ele não seja tão bom, mas, mano, não tenho o que falar. No Chelsea ele era um jogador incrível, não tenho o que falar, um dos meus jogadores favoritos. Não é o meu favorito, né? Pra quem acompanha o canal há mais tempo já sabe. Em outros vídeos eu já falei que é Peter Cech, meu jogador favorito da história do Chelsea. Sim, é um goleiro. Eu gosto muito de goleiros, eu presto bem mais atenção. Outras áreas do campo, é normal aqui no canal que vocês venham eu falando de zagueiro, goleiro, volante, bastante. Então eu dou uma ênfase a esse jogador, mas é um
motivos que mora no meu coração também. E cara, eu sei que pra muita gente Eden Hazard é o melhor que já teve no Chelsea, porque a galera começou a assistir no período dele. Então, a maior parte dessas pessoas, cara, elas não viram os outros jogadores do passado, como Didier Drogba, como Lampard, então eles não entendem o impacto, mas eu entendo, e eu sei o valor de Eden Hazard, mas eu não coloco ele como o melhor. Por isso que ele tá na terceira posição, e vai dar uma polêmica aqui, porque quando vocês verem a segunda posição, vocês vão achar que tá errado, mas não tá, ok? Eu deixo bem claro, não está. Bom, cara, e na segunda posição eu falo de N'Golo Kanté, cara. E sim, volto a falar o que eu falei na outra parte, né, que eu dou ênfase a outras posições, além do gol, além da criação, além das assistências e tudo mais, eu dou ênfase ao que a posição faz. E, cara, na época que N'Golo Kanté esteve no Chelsea, eu acho que de segundo volante box-to-box, ele era o melhor do mundo. Não tinha um questionamento como, por exemplo, o Eden Hazard, que, ele tá chegando em Neymar. Não, N'Golo Kanté era o melhor do mundo, não tem o que falar. Ele era um monstro. Ele foi protagonista da campanha de Copa do Mundo da França, assim, dos melhores jogadores, talvez o melhor, né? Você botar o impacto em campo, talvez ele foi o melhor ali. Ele e Pogba quebraram a mente de todo mundo. Ele foi protagonista da nossa Champions, ele foi protagonista de tudo. Todo momento que ele esteve saudável, ele era protagonista. E o que ele fazia em campo é muito difícil de entender e de explicar, mas eu vou tentar resumir pra você. Assim, cara, a posição de segundo volante é uma posição muito específica, e ele era um segundo volante box-to-box, trazia ritmo pro jogo, só que a magia dele é que quando ele roubava uma bola, ele simplesmente sabia exatamente o que fazer com ela, cara. E às vezes ele parecia um meio atacante, ele parecia um ponta correndo, e cara, tem poucos jogadores que chegam perto disso aqui, cara. Tem poucos jogadores que tem esse brilho aqui que lembra N'Golo Kanté. É por isso que a comparação com o Caicedo não faz sentido, porque Caicedo é um primeiro volante defensivo, ponto. Não tem outra posição, ele é isso. N'Golo Kanté era um segundo volante box-to-box dos melhores. Eu botava de primeiro volante, claro que ele jogava, mas é claro que o brilho maior dele é nessa posição. E foi nessa posição que ele chocou a Europa e pra mim, ele é o jogador principal da campanha de Champions League. Não teve outro que teve o impacto dele. Pra mim, N'Golo Kanté teve um maior impacto de todos naquela campanha e a peça fundamental, inclusive o próprio treinador falou isso, né? A gente não tem um Cristiano Ronaldo com a camisa 7, mas a gente tem Kanté que é um craque da posição, cara. Pra posição que ele jogava, não tinha ninguém perto daquilo. É difícil de explicar, mano, que um cara trazia um equilíbrio defensivo extremo e ao mesmo tempo, na parte criativa e na parte de chegar na frente do gol, ele criava coisas improváveis, fazia alguns gols que era impossível. Era pontual os gols, mas eram gols que mudavam o ritmo do jogo, cara. E se a gente conseguiu ser campeão foi por causa desse cara, mano. Ele era a magia desse meio de campo, ele foi o cara, não tem o que falar, mano. Eu juro pra você que quem entende mais de futebol vai entender exatamente do que eu tô falando, mas não tem ninguém igual a N'Golo Kanté, ele é único no futebol mundial e no melhor período, na parte prime da carreira dele, ele era o melhor do mundo na posição, coisa que talvez Eden Hazard nunca conseguiu, né? Então por isso que eu até o coloco um pouquinho abaixo e também pelos títulos importantes, né? Que N'Golo Kanté carrega, né? A Champions, né? No final das contas é um título muito grande. Não seria possível sem ele. Então os 35 milhões que ele custou do Leicester foram até baratos. E pra mim, o top 1 dessa lista, vindo a custo zero, do Paris Saint-Germain, e sim, ele não durou muito tempo aqui, mas já é ídolo estrela do clube, ganhou música e tudo mais, é Thiago Silva, cara. Eu não sei te explicar o que esse cara fez aqui, mano. Eu juro pra vocês que a sensação que causa Thiago Silva é que ele jogava aqui desde o começo da carreira. É isso. É a sensação que eu tenho com ele, cara. E não é o caso, mas ele causou um impacto tão grande dentro do clube que eu não tenho como explicar. Assim, ainda faz muita falta. A gente ainda sente muita falta de Thiago Silva. Desde que ele sai do clube, não temos um zagueiro que tá nem perto de fazer o que ele faz, de tá nem perto de ter o impacto que ele tinha dentro de campo. E, sinceramente, é um dos meus jogadores favoritos, um dos jogadores mais completos que eu já vi em campo. Não preciso nem falar, mano, da perfeição que ele era. Ele, pra mim, não tinha defeitos como jogador, ele entregava tudo. Muito equilibrado, mas na parte defensiva ele era um monstro, talvez o melhor do mundo nessa parte, durante um período. Assim, a parte que mais chama a atenção em Thiago Silva como jogador, com certeza, é a leitura de jogo. Parecia que ele previu o futuro. Eu não sei como ele fazia, mas ele fazia. Com 40 anos de idade, cara, parece que ele ainda é melhor que muito jogador de 30, de 20. Com 39 anos, com 38 anos, ele tava jogando aqui melhor que todo mundo praticamente da liga, cara. Ele e Virgil van Dijk, assim, no topo da liga. O cara tava com 38 anos de idade. Mano, eu não sei te explicar o que é Thiago Silva, é um monstro. A gente ganhou a Champions, foi também por causa dele, cara. Ele fez parte fundamental dessa campanha histórica e tão rápida que aconteceu. Em 4 anos, ele simplesmente mudou completamente o que era o Chelsea na parte defensiva e se tornou ídolo do time tão rápido. Eu acho que é o jogador que se tornou ídolo do Chelsea mais rápido de todos, assim. E eu não tenho nem dúvidas de colocar ele na posição top 1, até porque ele custou zero. Ele custou zero, tá ligado? Ele não custou nada. Do nada, ele se tornou tão grande aqui. Mano, não tem o que falar. Thiago Silva, ele merece estar na primeira posição. Desculpa se você tinha outro em mente, mas pra mim é Thiago Silva. Eu não tenho dúvidas disso. Pra mim é o grande jogador do nosso time e ninguém vai tirar isso de mim, mano. Thiago Silva é o cara, ok? O nosso eterno capitão. E sim, muitos de vocês pensariam que eu colocaria outro jogador, mas, mano, pra mim é ele. E não tem o que falar. E sim, eu coloquei um zagueiro nessa posição. E eu deixo aqui bem claro, cara, que depois de John Terry, o melhor zagueiro que eu vi jogando foi Thiago Silva, assim.
E eu nem sei dizer se ele não era melhor do que John Terry, porque minha memória de John Terry é muito da infância, então talvez eu tenha uma memória um pouco mais... um pouco melhorada do que realmente era. Então, Thiago Silva, minha memória é mais crítica, né? Que eu já tô mais velho, que eu já tô mais crítico. Eu já sei o que um jogador bom faz, então eu não sei qual jogador do futebol faria o que ele fez aqui. Chegar e causar esse impacto tão rápido. Eu juro pra vocês que eu não sei nomear um cara que faria isso. Alguns podem dizer Hummels, outros podem dizer Van Dijk, mas pra mim era Thiago Silva. Tem as musiquinhas, né? O Thiago Silva, enfim. Pro vídeo de hoje é isso, cara. Esse aqui foi meu top 7 de melhores jogadores contratados pelo Chelsea. Lembrando que eu vou ter alguns requisitos, né? Como valor e tudo mais, junto do desempenho e impacto do jogador pelo tempo que foi. Então por isso que eles estão aqui. Sim, Palmer é o único que conseguiu, mesmo num período tão curto, já tá aqui, porque ele merece. Ele simplesmente merece, o cara é um monstro. Enfim, cara, essa aqui é a minha lista e eu deixo pra vocês aí a aba de comentários aberta pra vocês colocarem a de vocês, pro período que vocês acompanharam, ou até mesmo se você quiser estender aí, quiser usar o jogador que você não viu, mas que você assistiu alguma coisa aqui e ali depois que ele já tava fora do time, tudo bem, também pode falar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, gostou mais ainda, compartilha esse vídeo com um amigo seu. Obrigado a presença de vocês até aqui. É isso, tchau.